Olá, queridos! Nós de volta. Eu resolvi gravar essa aula como bônus, né, para vocês, porque é uma grande dificuldade também para donos de padaria. E por que é um bônus? Porque essa aula ela não tem assim uma coisa exata, uma definição, né? Ela não tem exatidão, tá? Eu não consigo falar para vocês exatamente que preço vocês vão praticar, porque nós vamos falar aqui de preço de produtos de revenda, né? Lá a tua Coca-Cola, o teu salgadinho, o teu sorvete, né? Teu suco, tudo que tu compra para revender. Então o que acontece? Isso, para saber exatamente, né? Tu tem que montar um mix de margem, saber quanto isso participa na tua padaria, tá? Isso a gente até ensina em outro curso, mas aqui eu vou dar uma direção para vocês para no final do mês fechar a conta, tá? Tudo que é produto de revenda, tá? Tudo. Tu vai somar. Lembra, a gente falou nessa aula agora, né? A nossa padaria, ela participa mais ou menos, tá? Com 20%, eu vou falar da minha, tá? Ali, nem 20%, 10% de produtos de revenda. Por quê? Eu não compro nada congelado, não compro nada de produção minha para revender. Então é só refrigerante e mercearia ali, tá? Então a minha participação é baixa. Tá? Mas se tu compra produtos para revender, congelado, salgadinho, pão, isso inclui, tá? O que acontece? 10%, tá? Da minha mercearia lá do meus refrigerantes. Lembra? Assim, ó, quando a gente tem que dar 66% de lucro bruto na nossa padaria, tá? Por que a gente aumenta para 70%? Para compensar isso. Para compensar essa perda. Por quê? Coca-Cola na nossa padaria, Coca-Cola no concorrente, tá? Só que é um cuidado que a gente tem que ter, tá, queridos? Tudo que tu puder praticar uma margem maior nos teus produtos, tu tem que praticar. Por exemplo, tu compra lá um refrigerante latinha. Um conselho meu, que eu faço na minha padaria, tá? Normalmente a gente recebe as notas fiscais e a gente vai lá na frente e nem olha preço de custo e tal, e olha por quanto vai vender, e imagina e põe lá, e no final do mês isso pode trazer um prejuízo muito grande para nós, tá? O que eu aconselho? Vocês fazem um coeficiente, montam um coeficiente. O que é um coeficiente? Tu pega lá os refrigerantes de latinha, por exemplo, ou o suquinho pequenininho, tudo que é pequeno, eu faço isso na minha padaria. O coeficiente é 2, ou seja, ele chega a R$2, vende por 4. Tá? Isso vai dar 50% de lucro bruto, tá? Porque assim, ó, a conta se faz assim, ó. Paguei 2, vendi por 4, tá? O lucro é quanto? É a metade, então é 50%. E se eu preciso de uma margem na padaria de 64, então eu tenho que compensar o resto lá, tá? Então eu boto um coeficiente, faço uma família lá, todo suco pequenininho, refrigerante pequeno, tudo é 2. Bomboniere lá na frente, bala, chocolate, tudo é 2, tá? Bolacha, aqueles biscoitos, tudo é 2. Por quê? Porque quando eu tenho uma responsável lá na frente, a menina, ela recebe a nota fiscal, ela pega aquela nota fiscal e ela já altera. Ela tem um coeficiente. Por exemplo, meus refrigerantes de litro, eu ponho 1,82. Por quê? 1,82, ele vai me dar 45% de lucro líquido. Mercearia, o restante lá, a cesta básica e tal, eu coloco lá 1,66, que ele dá 40% de lucro. Isso eu deixo esse coeficiente lá na frente, mas daí vai do que tu precisa, tá? Por exemplo, não tem mercado perto e tal, e tu vende muita mercearia. Então, tu vai colocar um coeficiente de quanto? 1,42, por exemplo. Isso vai te dar 30% de margem. Por que 1,42? Daqui a pouco tu compra um óleo lá, paga R$4, vezes 1,42 tu vai vender a 5,60. Por que esse coeficiente? Porque tu não vai precisar ficar se preocupando por quanto tu vai vender o produto lá na frente.
a pessoa vai receber e já vai colocar o preço de venda e tu sabe que no final do mês tu vai ter aquela margem, tu vai ter aquele lucro. E nós dentro da padaria, o que nós temos que fazer? Tudo que a gente poder delegar, a gente delega, para a gente poder sair do operacional. Tá? A gente tem que sempre montar, tá? Ali um sistema dentro da padaria para não precisar de nós. E essa é uma das coisas que tem muito problema em padaria, que o dono chega lá e vai ver o preço que tem que vender, fica imaginando na concorrência, e nós não temos tempo. Às vezes o cara está na corrida lá dentro, chega lá na frente e imagina um preço ou colocar o preço, a gente deixa passar batido. Então assim, ó, monta esse coeficiente e deixa lá na frente para as meninas colocarem o preço de venda. Tá? Um cuidado muito grande que nós temos que ter. Tá? Produtos já precificados, tá? Com preço de venda que vem do fornecedor. Por exemplo, salgadinhos, sorvete. Sorvete eles entregam para a gente e diz o seguinte: ah, esse sorvete está dando 25% de margem. Não dá, tá? Por quê? Os vendedores, eles colocam markup em cima. Tá? E markup é uma margem de venda, uma margem que tu vai colocar sobre o produto, tá? E quando tu pega um produto que ele custa R$1 e tu vende por R$1,25 porque tu colocou o markup de 25, aí tu teve quanto de lucro? 25 centavos. Esse é o teu lucro. Lembra que a gente pega o lucro e divide pela venda para saber quantos por cento? Se tu pegar o 25 centavos que tu teve de lucro nesse produto e dividir por 1,25 que foi o teu preço de venda, ele vai dar só 20%. Então, quando o cara diz para ti que o salgadinho lá, o sorvete está dando 25% de lucro, não dá, ele dá 20%, tá? Como é que tu faz a conta? Pega o lucro e divide pelo preço de venda, tu vai saber quanto realmente está dando de lucro aquele produto. Como é que eu faço na minha padaria, tá? Hoje eu não tenho espaço para colocar, eu nem tenho salgadinho, nem uma chips, nem sorvete, tá? Como é que eu faço? Eu pegava o preço deles, por exemplo, pega lá um sorvete que custasse R$12,50, tá? Ou R$12, sei lá. Eu tirava aquele 20%, 25% de markup que eles colocaram, tá? Não é nem o 25%, eu tiro o 20%, que é o lucro que está dando, tiro esse 20% e eu multiplicava por 1,42. Por que 1,42, Ares? Porque daí ele vai me dar 30% de lucro, de margem, tá? E não o 20% que eles querem que dê. Eu até brincava, o fornecedor chegava para mim dizendo: ah, mas é preço tabelado. Não, dentro da minha padaria quem manda sou eu. Eu coloco o preço que eu quiser. Ah, mas daí eles não pegam de volta. Pega só o suficiente. Tá? Pega só o suficiente, daqui a pouco tá lá quase, tu vê que vai vencer, tu põe o preço deles. E muito cuidado com a data de validade que eles estão te entregando, tá? Porque assim, ó, se o cara vê que tu tá vendendo com a margem diferenciada, muitos são sacana, infelizmente, tá? Tem muito desonesto. O cara vai te entregar uma data mais próxima de vencer, para quê? Para sobrar produto para te botar o preço que ele sugeriu. Muito cuidado com isso. A mesma coisa serve no sorvete, tá? Ah, eles dizem que dá 25, não dá, dá 20. Então, cuidado com esse preço de venda. Tá bom, querido? Fica aí a dica para produtos de revenda, tá? E se tu compra um produto congelado lá dentro? Ah, eu compro salgadinho e eu tenho que vender o salgadinho. A margem é 2, tá? Coeficiente é 2, é 50%. Se tu vender mais do que isso, tu vai ficar muito caro. Por isso que eu sempre digo assim, ó, produtos para nós comprar congelado não vale a pena. A nossa estrutura da nossa padaria é um gasto muito alto para nós comprar produto de uma outra pessoa e vender na nossa padaria, tá? Porque assim a gente está dividindo o lucro com o cara. Ah, mas eu economizo em mão de obra. Não, faz a conta direitinho que não é economia. Tá bom, querido? Muito obrigado pelo carinho. Fica aí esse bônus para ti. É só uma direção para ti ter o teu preço de venda em produtos de revenda, tá bom? Isso não serve como regra. Eu falei para ti o que eu pratico na minha padaria. É só para ti ter um norte, tá bom, querido? Abraço, Deus abençoe.